Ok, então no último vídeo a gente começou a ter uma intuição sobre o que era um limite. Então agora a gente vai começar a fazer uns problemas mais complexos. Então vamos supor que eu quero achar o limite conforme x se aproxima a menos 1 da minha função 2x mais 2 sobre x mais 1. E o que você pode fazer, eu recomendo que você faça, é você substituir o x valendo menos 1 nessa função, porque pode ser que seja igual àquela equação que a gente tinha do x ao quadrado, que dê certo. Então vamos ver como é que fica. Isso seria igual a 2 vezes menos 1 mais 2 sobre menos 1 mais 1. Bem, 2 vezes menos 1 é menos 2, com mais 2 fica 0, e menos 1 com mais 1 fica 0. Isso aqui você não pode dividir por 0, isso aqui é indefinido. Então o jeito que a gente vai ter para resolver esse limite a gente vai ter que manipular essa equação de alguma maneira para conseguir tirar esse 0 sobre 0 dela. E daí a gente conseguir colocar x valendo menos 1 e conseguir resolver essa equação. Então vamos ver como é que eu consigo manipular essa equação para me ajudar. Então é o limite 2x mais 2 sobre x mais 1. Bem, o que eu posso fazer? Aqui em cima eu posso fatorar um 2, né? Então isso aqui é a mesma coisa que o limite, conforme x se aproxima a menos 1, de 2 vezes x mais 2 vezes 1. Certo? É a mesma coisa. Tudo isso sobre x mais 1. Olha aqui, agora sim. Eu tenho tanto x mais 1 no numerador, quanto eu tenho x mais 1 no numerador. E se você pensar, esse x mais 1 era o que estava fazendo eu chegar no 0 sobre 0. Porque se eu substituir o x por x menos 1, fica menos 1 com mais 1, fica 0. E daí volta aqui. Então, quando eu cancelar isso, eu tirei o meu problema. Então, daí a gente vai ter que isso é a mesma coisa que o limite de x se aproximando a menos 1 de 2. Bem, não tem nenhum termo x aqui, então não faz diferença eu falar x se aproximando a menos 1. A resposta aqui é 2. Que é bem interessante se você pensar, né? Se você pegar o gráfico dessa equação 2x mais 2, x mais 1, você pegar o gráfico dela e você ir vendo qual número essa função se aproxima conforme ela chega a menos 1, você vai ver que esse valor é 2. Ele nunca vai chegar em 2, tá bom? Porque a gente viu que quando você substitui x igual a menos 1, a função é indefinida. Mas ele se aproxima, ele tende a 2. O limite dele é 2. Certo? Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um e vamos mudar de cor. Eu quero o limite, conforme x se aproxima a 0, de 1 sobre x. Bem, uma coisa que eu recomendo é que, se você puder, sempre faça o gráfico, que ajuda muito. Da última vez a gente não fez o gráfico porque era complicado, mas gráfico de 1 sobre x a gente sabe fazer. A gente viu isso. Então, esse é o meu eixo y. Estou usando uma ferramenta aqui. E esse é o meu eixo x. Aqui eu tenho que fazer as setinhas. Só para mostrar que eles são retas. Certo. Então, como é que vai ser esse gráfico? Bem, vamos primeiro ver eu aproximando do lado negativo. Quando eu aproximar do lado negativo, eu vou ter valores cada vez mais perto de zero do lado negativo. Então eu vou ter, por exemplo, 1 sobre menos 1, x valendo menos 1. 1 sobre menos 0,1. 1 sobre menos 0,01. E o que acontece? Bem, 1 sobre 1 é menos 1, né? 1 sobre menos 0,1 é menos 10. E 1 sobre menos 0,01 é menos 100. Então o que está acontecendo? O número está ficando cada vez mais negativo. Então como é que vai ficar o gráfico vindo do lado negativo? Ele vai começar e ele vai crescer, indo sempre cada vez mais negativo. Qual é o limite, então? Para onde esse gráfico está tendendo conforme x chega a zero? Bem, ele está tendendo para menos infinito. Então eu posso dizer que o limite, conforme x se aproxima a zero do lado negativo de 1 sobre x, é menos infinito. Tudo bem? Ótimo!
Para esse limite dar certo, então, é só a gente ver se do lado positivo dá o mesmo limite, lembra? O limite tem que ser o mesmo, tanto vindo do lado negativo quanto vindo do lado positivo. Vamos ver. Então, vindo do lado positivo, se aproximando a zero, eu vou ter 1 sobre 1, x igual a 1. 1 sobre 0, 1, me aproximando a zero. 1 sobre 0, 0, 1. Bem, 1 sobre 1 é 1, né? 1 sobre 0, 1 é 10. E 1 sobre 0, 0, 1 é 100. Bem, está acontecendo o oposto aqui, né? Ele está ficando cada vez mais positivo. Então o que acontece é que ele começa bem baixinho, e daí ele vai e ele cresce. Então qual é o limite desse lado? Bem, para onde o x está tendendo conforme o x chega a zero? Para onde o y está tendendo? Está tendendo a mais infinito. Então eu posso dizer que o limite, conforme x se aproxima a zero, do lado positivo de 1 sobre x, isso é igual a mais infinito. Mas olha o que aconteceu, eu tenho valores diferentes de limite. O limite vindo do lado negativo é diferente do limite vindo do lado positivo. Isso está errado, isso não existe. Você não pode ter um limite valendo valores diferentes. Isso significa que a função não está tendendo para lugar nenhum. Dependendo de onde você vir, dependendo se você vir do lado negativo ou se você vir do lado positivo, a função vai tender para valores diferentes. Então, nesse caso, quando os valores dos limites diferem, a gente fala que o limite... Opa, deu tilt. O limite... Deixa eu apagar isso. Deu tilt aqui. Foi minha culpa. Então, a gente pode dizer, quando os valores são diferentes, que o limite é indefinido. Ele não existe. Ele não existe. Eu espero que você entenda por que ele não existe, né? Porque se você vir de um lado, ele tem um valor. Se você vir do outro lado, ele tem outro valor. Então, ele não existe, ele é indefinido. Certo? Então, o limite nesse caso não existe.